Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a aula da semana 3, referente ao PET, volume 6, dando continuidade ao conteúdo de ecologia. O tema da aula é pirâmide ecológica. Nós temos vários tipos de pirâmides ecológicas. Então, primeiro a gente precisa definir o que é isso. Na última aula eu falei a respeito de cadeia alimentar, de teia alimentar, e hoje a gente vai ver o que são essas pirâmides ecológicas. As relações entre os diferentes níveis tróficos de cada ecossistema são representadas por gráficos que lembram pirâmides. Essa forma se deve ao fato de haver redução da quantidade de matéria e energia de um nível trófico para o seguinte. Então, as pirâmides ecológicas podem ser de números, de biomassa ou de energia. E nessas pirâmides, cada nível trófico é representado por um retângulo ou, então, por um paralelepípedo. Geralmente, a gente vai observar o retângulo, tá? Cuja dimensão horizontal é proporcional ao número de indivíduos na pirâmide de número, a biomassa na pirâmide de biomassa e a produtividade na pirâmide de energia. A dimensão vertical, a altura, dessas figuras geométricas é sempre a mesma para os diversos níveis tróficos. Então, a pirâmide de número, ela é edificada com a superposição de retângulos, coloca-se retângulos um em cima do outro, né? Esses retângulos são horizontais, de mesma altura, sendo o comprimento proporcional ao número de indivíduos existentes em cada nível trófico. Então, na típica pirâmide de número, o número de indivíduos diminui a cada nível trófico. São necessários vários produtores para alimentar um pequeno número de herbívoros, que por sua vez servirão de alimento a um número menor de carnívoros e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos a pirâmide. Essa pirâmide, essa imagem eu tirei do PET, e aí a gente consegue observar aqui, esse primeiro retângulo, ou seja, a base da pirâmide, representa o número de produtores. Então, aqui a gente precisa de uma quantidade muito grande de produtores para um determinado número de consumidor primário. Esse consumidor primário, ele é sempre herbívoro, né? Uma vez que ele sempre vai se alimentar de um produtor, tá? Então, aqui na base da cadeia alimentar, a gente tem os produtores, o consumidor primário. Aqui a gente tem uma quantidade menor de consumidor secundário. E aqui a gente tem uma quantidade menor ainda de consumidor terciário, tá? Então, a gente observa aqui que a pirâmide ela é direta, ela tem a sua base maior e vai diminuindo a quantidade de indivíduos de acordo com o nível trófico que a gente está falando. Nesse caso aqui, é uma pirâmide invertida, uma vez que o número de produtores é menor do que o número de consumidor primário. Então, por exemplo, se a gente for considerar uma árvore, é uma árvore só, para, tipo, por exemplo, vários insetos. Então, a gente tem uma quantidade muito maior de inseto que vai se alimentar desse produtor, que é uma árvore, entendeu? Então, aqui a gente tem uma quantidade menor de produtor, sendo suficiente para um número maior de consumidor primário, e essa quantidade de consumidor primário, que é herbívoro, ela é maior do que de consumidor secundário, e assim também ela é maior de consumidor secundário, é maior do que de consumidor terciário. Então, o tamanho dos retângulos vão representar a quantidade de indivíduo naquele nível trófico, tá? A base sempre vai ser o produtor, a segunda etapa, camada, vamos dizer assim, vai ser sempre o consumidor primário e assim por diante, tá?
A biomassa ou massa orgânica representa a quantidade de matéria orgânica por área ou por volume em unidades ecológicas, como os ecossistemas, níveis tróficos, populações ou mesmo indivíduos. A quantidade de matéria orgânica pode ser estimada de diferentes formas, mas vamos considerar como exemplo massa seca, material colocado em estufa a cerca de 100 graus Celsius para perder a água. Então, supondo um campo rico em gramínea, pode-se determinar a biomassa desses produtores do seguinte modo: delimita-se uma área, colhe-se toda a vegetação contida nela e coloca-se o material em uma estufa para determinação da massa seca. Essa massa dividida pela área da amostra, por exemplo, em metros quadrados, resulta em uma estimativa da quantidade de matéria orgânica seca por unidade dessa área, né? Que pode ser gramas por metro quadrado ou quilos por metro quadrado. Se for conhecida a área total do campo, pode-se estimar sua biomassa total. Então, a pirâmide de biomassa, ou pirâmide das massas, ela representa graficamente a biomassa, ou seja, a massa de matéria orgânica dos organismos em cada nível trófico. Então, na pirâmide de biomassa, a gente tem um exemplo aqui, esse também eu tirei lá do PET, onde a gente tem a base. Sempre a base vai ser o produtor, consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante, tá? Então, a gente tem uma quantidade elevada de biomassa dos produtores, né? E aí a gente tem uma quantidade bem reduzida de biomassa dos herbívoros e menor ainda de carnívoros. Então, aqui, essa pirâmide, ela representa a biomassa desses seres vivos nessa cadeia alimentar. Geralmente, as pirâmides de biomassa têm a base mais larga e os níveis superiores progressivamente menores. No entanto, quando os produtores têm pouca biomassa, como fitoplâncton, por exemplo, elas vão a pirâmide ela vai ficar invertida. Então, se a gente considerar esse exemplo que a gente tem o fitoplâncton, que são microscópicos, a gente vai ter uma biomassa bem reduzida com relação ao zooplâncton que se alimenta dela. Então, o fitoplâncton aqui está na base da pirâmide porque é produtora, porém a biomassa é bem menor que do zooplâncton. Então, aí a gente tem esse desenho, essa pirâmide invertida. A melhor representação da cadeia alimentar é a pirâmide de energia, em que cada nível trófico é representado por um retângulo cujo comprimento é proporcional à quantidade de energia acumulada no nível. Tal pirâmide apresenta sempre o vértice para cima. Então, por que ela vai estar sempre apresentando o vértice para cima? Porque a cada nível trófico, eu cheguei a comentar sobre isso na aula passada, que há perda de energia. Então, a gente tem aqui, nos produtores, uma quantidade muito elevada de energia acumulada, né, nesses seres vivos. Então, nós temos, por exemplo, as plantas que conseguem fazer fotossíntese, então elas convertem isso em energia para elas. Porém, parte dessa energia ela gasta para se manter. Então, quando vem o consumidor primário e se alimenta desse produtor, parte dessa energia é perdida. Então, esse consumidor primário ele não absorve toda a energia do produtor. Parte dela fica perdida. E aqui a gente consegue observar, olha, de 10 mil joules, o consumidor primário absorve só 1.000 joules, o consumidor secundário somente 100 e o consumidor terciário somente 10. Então, por isso que a gente não tem uma cadeia alimentar com muitos níveis tróficos, porque a energia ela vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar, tá? Podemos afirmar que essa pirâmide representa o fluxo de energia, essa pirâmide anterior que eu acabei de apresentar. Ou seja, a quantidade de energia que passa ao longo dos níveis tróficos. Essa energia pode entrar no primeiro nível trófico na forma de luz, no caso dos produtores fotossintetizantes. Então,
Eles convertem a energia química, a energia luminosa do Sol em energia química para eles utilizarem, e parte dela fica armazenada. Ao longo dos níveis tróficos, parte da energia dissipada para o meio abiótico, né, ela se perde em forma de calor. A pirâmide de energia nunca é invertida, pois mostra uma consequência natural das leis da termodinâmica, ou seja, a energia ela vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar, tá? É isso que está querendo dizer. Então, assim, o fluxo unidirecional de energia, ou seja, a energia ela só é transmitida numa direção, né? É um fenômeno universal. No caso dos ecossistemas, há sempre perda de energia calorífica ao se passar de um nível trófico para outro. Por isso, as pirâmides de energia nunca são invertidas, tá? A base sempre vai ter uma quantidade maior de energia. Vou passar agora para vocês a sugestão de vídeo contido no teste. Vamos aqui para mais um vídeo de biologia, da área de ecologia dentro da biologia. Então, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre pirâmides ecológicas. Você que já acompanha os vídeos do canal, volte aí então nos uploads, que você vai ver aí que tem o vídeo aí que fala sobre o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas. Esse vídeo aí vai tratar aí das teias e cadeias ecológicas, que serve aí como pré-requisito para esse vídeo de hoje. Vamos lá então. Aqui temos um modelo padrão de uma pirâmide ecológica. A pirâmide ecológica, como regra geral, os produtores sempre se encontram na primeira barrinha aqui, né? Na base, digamos assim, da cadeia alimentar. E as outras barrinhas que a gente tem aqui, né? Essa barra roxa, essa barra laranja e essa barra amarela, elas representam aí os consumidores, né? Indo de nível por nível, começando pelo consumidor primário, depois pelo consumidor secundário e depois para o consumidor terciário. As pirâmides ecológicas nada mais nada menos são do que uma representação gráfica, né, de uma teia ou de uma cadeia alimentar. Então, as pirâmides ecológicas são representações gráficas do fluxo de energia e matéria nos ecossistemas, ou seja, elas representam, né, elas são um gráfico que representa as teias e cadeias alimentares. Existem 3 tipos de pirâmides ecológicas, sendo elas a pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Nós vamos ver as 3 a seguir. A seguir, nós temos a pirâmide de números. A pirâmide de números, então, nos mostra a quantidade de indivíduos, né, por nível trófico na cadeia alimentar que a gente está observando. Lembrando que a cadeia alimentar ou teia alimentar que a gente está observando pode ser, por exemplo, pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser uma área de conservação, uma mata, pode ser um ambiente urbano, né? Então, os ambientes, os ecossistemas, né, existem lá suas cadeias e teias alimentares e, no caso da pirâmide de números, ela nos mostra quantos indivíduos tem em cada nível trófico, né? Então, ela nos mostra a quantidade de indivíduos em cada nível trófico de determinado ecossistema. Depois nós temos aqui uma pirâmide de número que mostra um outro tipo de ambiente, né? Observe que essa pirâmide, a base dela é menor, né, mais estreita do que as demais faixas ali. Nesse exemplo B, nós temos aqui um ambiente aquático, né, sendo representado. Então nós temos 200 indivíduos do fitoplâncton, né, seres microscópicos que ficam em suspensão no ambiente aquático. Depois nós temos o zooplâncton, né, que se alimenta inclusive desses fitoplânctons, representando aí o consumidor primário. Depois os peixes que se alimentam do zooplâncton. Nós temos aqui então o número de indivíduos em cada um desses níveis tróficos, sendo 200 indivíduos de fitoplâncton, 800 indivíduos de zooplâncton e 400 indivíduos de peixe, tranquilo? Então a pirâmide de números representa o número de indivíduos por nível trófico. Com esses 2 exemplos aqui das pirâmides de números, nós podemos falar aí, né, de um padrão que existe nas pirâmides ecológicas. Essa pirâmide, letra A aqui, ela é uma pirâmide normal. Então, a pirâmide normal é quando a base é maior do que as demais barrinhas aqui dos consumidores. Invertida, no caso da pirâmide invertida, é quando a base aqui representada pelos produtores é menor do que as outras barras aqui dos consumidores, tudo bem? Então, nós temos aqui uma pirâmide normal e aqui no exemplo B nós temos uma pirâmide invertida. Agora, a pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, ela nos mostra a quantidade
quantidade de matéria orgânica, né, que seria representada pela massa, ou seja, o peso, né, em cada nível trófico. Essa matéria orgânica, essa massa ou esse peso é representado pela unidade medida grama por metro quadrado. A pirâmide de energia, né, como que ela funciona? A pirâmide de energia, ela representa aí a quantidade de energia distribuída em cada nível trófico. Os produtores, os consumidores, primário, secundário, terciário e assim por diante. Eles nos mostram eles de uma visão onde a gente vai observar a energia que é transferida, né, de um nível trófico para o outro. Esta energia é medida em quilocalorias por metro quadrado, tendo aí os produtores representados pelas plantas, demais seres fotossintetizantes, né, os seres autótrofos e também os quimiosintetizantes. Depois os consumidores, no caso aqui o consumidor primário, representado por um inseto, né, no caso o gafanhoto. O consumidor secundário, representado aqui pelos sapos. Então é isso, pessoal. Aí estão as referências bibliográficas. Não esqueça de ler o seu livro de biologia, sempre está com ele aí por perto. Espero que eu tenha ajudado. Então, você que estuda aí biologia, muito obrigado e até o próximo vídeo aí. Se gostou, então clica em curtir, comenta e compartilhe com seus amigos também. Mais um videozinho também, rapidinho. Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ecologia e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tais níveis tróficos que a gente comentou no vídeo anterior, trazendo a luz das cadeias e das teias alimentares, tá? A gente tinha comentado que os níveis tróficos são compostos por produtores, consumidores e decompositores, tá? E a gente está entrando lá no assunto comunidade, comunidade, né? Funcionamento de comunidades que se instalam em determinados ambientes. Gente, esses níveis tróficos, eles acabam formando cadeias alimentares. Por exemplo, vou pensar em ti aí, tu, pessoa. Digamos que tu acabou de almoçar, tá? E no almoço tu comeu um bife. O bife, pessoal, ele vem de uma vaca, tá? E a vaca, para existir, ela teve que se alimentar da grama. Certo? Ou seja, a gente tem aqui níveis tróficos. A gente tem uma cadeia alimentar. No primeiro nível trófico, a gente tem a grama, que é o produtor. Lembra, o produtor é sempre no primeiro nível trófico. No segundo nível trófico, a gente tem a vaca, que é um herbívoro. E no terceiro nível trófico, a gente tem o consumidor que se alimentou da vaca. Olha só de novo. Se eu for classificar isso aqui, como é que fica? A grama é o produtor. A vaca é o consumidor primário. E a pessoa é o consumidor secundário, porque foi o segundo consumidor da história. Então, o consumidor primário está no segundo nível trófico e o consumidor secundário está no terceiro nível trófico e o produtor está sempre no primeiro nível trófico. Para estar completa essa cadeia alimentar, tu tem que lembrar que tem o decompositor. E o decompositor interage com todos os níveis tróficos, tá? Eu sei que tu ainda não morreu, ok? Tu tá assistindo meu vídeo, legal. Fico muito feliz que tu esteja aí vivo estudando. Mas um dia, né, enfim, é o nosso final fatídico, a gente vai ser decomposto, não adianta. Isso aqui, pessoal, que eu acabei de demonstrar para vocês é uma cadeia alimentar. Uma teia alimentar é quando tu passa a considerar que tu não comeu só bife no almoço. Cara, no teu prato tinha pelo menos mais arroz e feijão, né? Então, se tu comeu arroz, se tu comeu feijão, tu te alimentou de um produtor, certo? Tu te alimentou de alguém que estava no primeiro nível trófico. Tu comeu essas coisas e tu agiu como alguém que está no segundo nível trófico. Tu é a pessoa, né? Então, se tu está no segundo nível trófico, tu também está presente, né, como consumidor primário, né? Isso é uma teia alimentar, quando tu considera que tu não tem apenas uma fonte alimentar. Se tu perseguir o caminho natural do que tu comeu, tu vai ver que o negócio é uma teia. Porque essa mesma pessoa aqui se alimentou da vaca, se alimentou do arroz e se alimentou do feijão. Então, ao mesmo tempo que ela pode estar se comportando como consumidor secundário, ela também se comporta como consumidor primário, se eu considerar que ela se alimentou de produtores, tá? Então, isso é uma teia alimentar. É quando eu percebo que um mesmo ser vivo pode estar em diferentes níveis tróficos.
A regra é clara. Tu nunca vai estar no primeiro nível trófico, porque tu é um heterótrofo, tá? No primeiro nível trófico, apenas seres autótrofos. Gentes, o nosso próximo vídeo vai ser sobre pirâmides ecológicas, certo? E essas pirâmides ecológicas, elas vão buscar elucidar como que a gente consegue formar cada um, como é que se comporta uma cadeia alimentar, o quanto de energia e o quanto de matéria a gente tem por nível trófico. Então, a aula de pirâmides ecológicas é muito importante que vocês assistam, mas para entender as pirâmides, vocês também precisam compreender o fluxo de energia, tá? O ciclo de matéria, e essa questão agora das teias, das cadeias alimentares, dos níveis tróficos, dos nossos vídeos prévios. Certo, pessoal? Então dá mais uma estudada lá, dá uma revisada, faz os exercícios aí, e depois volta para cá para a gente aprofundar o conhecimento. Beijãozão, tchau! Então, com isso, a gente encerra o conteúdo da semana 3 do PET Volume 6. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Estou à disposição. Muito obrigada por estar aqui comigo até o final da aula. E a gente se vê na semana que vem, então, com mais uma aula do PET Volume 6. Muito obrigada. Fiquem com Deus.